E aí, pessoal, se você está começando a investir na bolsa, com certeza já ouviu falar em proventos, né? Dividendos, JCP. Às vezes parece um monte de sigla complicada, mas fica tranquilo. Hoje a gente vai descomplicar tudo isso. Vamos entender de vez o que são esses pagamentos, como eles funcionam e como eles podem fazer seu dinheiro trabalhar para você. Bora lá! Olha só o nosso mapa de hoje. Primeiro, o básico do básico, o que são proventos. Depois, a gente mergulha de cabeça nos famosos dividendos. Em seguida, vamos entender o que é o JCP e qual a grande sacada tributária por trás dele. Também vamos dar uma olhada rápida em outras formas de remuneração e, para fechar com chave de ouro, vamos aprender a usar as métricas que todo investidor precisa conhecer. Então, vamos começar pelo começo, né? Afinal de contas, o que são proventos? Pensa neles de uma forma bem simples. É a recompensa que você recebe por ser sócio de uma empresa. A questão fundamental é essa. Pensa bem, uma empresa que está na Bolsa de Valores trabalha, vende e no final tem um lucro. Como é que ela divide um pedaço desse bolo com quem investiu nela? É simples. Quando você compra uma ação, você vira um mini dono daquela empresa. E os proventos são exatamente isso, a forma da empresa te pagar a sua parte nos resultados. Falando de um jeito um pouquinho mais formal, mas ainda super simples, proventos são os benefícios financeiros que a empresa distribui para os seus acionistas. É literalmente o dinheiro que volta para você como uma forma de remunerar o capital que você colocou ali. Ok, agora que a gente já sabe o que é o conceito geral, vamos falar do tipo de provento mais famoso, aquele que todo mundo comenta, os dividendos. E de onde vêm os dividendos? Isso é super importante, anota aí. Eles vêm do lucro líquido. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa já pagou todas as contas, os custos, as despesas e, o mais importante, já pagou os impostos sobre o lucro dela. O que sobra, o lucro limpinho, é de onde sai a fatia dos sócios. E olha que legal, aqui no Brasil, a gente tem uma lei que protege o investidor. A maioria das empresas é obrigada, por lei, a distribuir no mínimo 25% do seu lucro líquido. Isso é uma garantia, sabe? Impede que a diretoria da empresa simplesmente segure todo o lucro e não distribua nada para os acionistas. Agora, a parte que todo mundo gosta, imposto. E aqui vem a enorme vantagem dos dividendos. Como a empresa já pagou o imposto sobre o lucro lá atrás, o dividendo que cai na sua conta é isento de imposto de renda. Isso mesmo, o dinheiro vem limpo, você não precisa pagar mais nada sobre ele. Beleza, mas como funciona esse pagamento na prática? Tem um calendário. Primeiro, a empresa anuncia que vai pagar. Aí ficam de olho em duas datas super importantes, a data com e a data ex. A data com é o último dia que você tem para ter a ação na sua carteira e garantir o direito de receber. No dia seguinte, a data ex, a ação já passa a ser negociada sem esse direito. Daí é só esperar o dia do pagamento, que é quando a grana finalmente cai na sua conta da corretora. Muito bem, entendemos os dividendos. Agora vamos para um parente próximo dele, o JCP, que significa juros sobre capital próprio. A ideia é parecida, mas tem um detalhezinho na contabilidade que muda completamente o jogo, principalmente na parte dos impostos. Olha só essa comparação que deixa tudo bem claro. Lembra que o dividendo sai do lucro líquido, ou seja, depois que a empresa pagou o imposto dela? Então o JCP é o contrário. A empresa lança ele como se fosse uma despesa financeira, ou seja, antes de calcular o imposto dela. Para a empresa, isso é ótimo. Mas por causa dessa manobra, o investidor paga 15% de imposto de renda que já vem descontado na fonte. Aí você pode se perguntar, mas por que a empresa faz isso se eu vou ter que pagar imposto? A resposta é simples, é uma otimização fiscal. A economia de imposto que a empresa consegue ao pagar o JCP pode ser tão grande que mesmo com o investidor pagando esses 15%, no final das contas, sobra mais dinheiro no bolso de todo mundo, da empresa e dos acionistas. É uma jogada inteligente e legal para pagar menos imposto para o governo. Mas olha, não é só de dividendos e JCP que vive o acionista, viu? Existem outras formas de remuneração que é importante a gente conhecer também. Vamos passar rapidinho por eles. A bonificação é quando a empresa te dá novas ações de graça. Já o direito de subscrição é a chance que a empresa te dá de comprar mais ações por um preço especial para você não perder sua porcentagem de participação na empresa. E por fim, os rendimentos, que são o salário dos fundos imobiliários, os FIIs. Geralmente são os lucros dos aluguéis dos imóveis do fundo, e assim como os dividendos costumam ser isentos de imposto. Ok, a gente já sabe quais são os tipos de proventos. Mas agora vem a parte mais prática. Como é que a gente usa essa informação para decidir onde investir? Para isso, existem as métricas. A métrica mais famosa de todas é o Dividend Yield, ou DY.
O que ele mostra? De forma bem direta, ele diz qual foi o retorno em dividendos que uma ação te deu no último ano, com base no preço atual dela. É uma porcentagem que ajuda a gente a ter uma ideia do quanto aquela ação está gerando de renda. E o cálculo é bem fácil. Imagina que uma ação custa R$10 hoje, e no último ano ela pagou R$1 de proventos por ação. É só dividir 1 por 10, o resultado, um dividend yield de 10%. Simples assim. Isso ajuda muito a comparar o potencial de renda de várias empresas na hora. Mas muita atenção aqui, porque tem uma diferença fundamental. O Dividend Yield, o DY, usa o preço de agora. Ele é uma foto do momento, que muda todo dia. Já o Yield on Cost, ou YOC, é o seu filme pessoal. Ele calcula o rendimento baseado no preço que você pagou pela ação. Ele mostra o seu retorno real sobre o dinheiro que de fato saiu do seu bolso. E é aqui que a mágica do longo prazo acontece. Pensa só, você compra uma ação por R$10. No primeiro ano, ela paga R$1 de proventos. Seu yield on cost é de 10%. Legal. Mas se no ano seguinte a empresa crescer e passar a pagar mais, o seu retorno sobre aqueles R$10 que você investiu lá no começo vai ser ainda maior. Com o tempo, um IOC que começou em 10% pode tranquilamente virar 15%, 20%. O seu retorno sobre o investimento inicial pode explodir. E para a gente fechar, fica uma reflexão muito importante. Olhar só para os proventos é o bastante para escolher uma boa empresa? A resposta é um grande sonoro não. Cuidado, um dividend yield muito alto pode ser uma armadilha. Pode significar que a ação despencou por algum problema grave, por exemplo. Proventos são uma peça do quebra-cabeça. O mais importante é sempre analisar a saúde da empresa como um todo. E isso sim é investir de verdade.